Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma videoaula sobre D3JS. O meu nome é Ney e hoje essa aula vai ser um pouco mais teórica do que as outras aulas. É, Vamos voltar um pouquinho e hoje... Ó, não quer descer? Então, hoje eu vou falar sobre como que você relaciona os dados que estão na página desculpa, os dados que você tem com os elementos que estão na página. Então aqui se você vir na página do D3GS, ele tem aqui a parte onde ele tem o Enter and Exit, que é que ele fala basicamente disso. Qual é a relação de dados com... Existem três formas, basicamente, né? Três formas não, né? Três possibilidades de relação de dados e elementos. A primeira possibilidade, você tem os dados, só que você tem mais dados do que elementos no DOM. A outra possibilidade é você tem menos dados do que elementos no DOM. E a última possibilidade é você tem o mesmo número de dados de elementos no DOM. Isso. Então você tem basicamente essas três possibilidades de de interação, né? No T3JS isso tem alguns métodos que você pode usar nessas três situações. Quando você tem mais dados do que elementos, você quer popular mais elementos com esses dados que estão faltando. Tem dado que não está sendo mostrado na tela, então ele não tem uma representação gráfica. Esse dado que está sobrando não tem uma representação gráfica. Então nós queremos usar um método que seria o enter, que seria o de entrada, né? De você adicionar mais elementos na página relacionado aos dados que não estão sendo mostrados. No segundo caso, nós temos menos dados do que elementos na página. Ou seja, nós temos coisas que a gente está mostrando, mas que não está relacionado a nenhum dado. E esse é o exit. Isso. E tem uma terceira situação onde o número de dados é igual ao número de elementos na página. E para esse nós temos o update. Perfeito. Então, eu vou explicar aqui rapidinho. Deixa eu colocar um P aqui, só para... Tá bom. Opa. Oh, caramba. Tá bom assim. Então, eu tenho essa situação. Aqui eu vou criar o script para começar a trabalhar, né? Lembrando que eu escrevo o código direto no HTML, mas isso não é uma boa prática, tá? Isso é o ideal você colocar num arquivo separado, onde você tem os seus scripts que você chama, né? Dessa forma aqui. Mas para fim de exemplo, eu vou colocar aqui direto. Então vamos lá. No site do D3JS, aqui nessa parte, ele tem um exemplo básico de um método de entrada. Nós já usamos uma situação parecida com essa. Então, só vou melhorar a indentação aqui. Mas basicamente, o que ele faz? Ele seleciona o body, seleciona todas as tags P e relaciona elas aos dados, né? E ele adiciona P que tem a correspondência a esses dados. Eu já tenho um P aqui, né? Um parágrafo. Eu vou mudar esse parágrafo só para não ter nenhum problema. Eu vou mudar ele por uma div só para não dar conflito com o código aqui, porque senão ele vai apagar esse parágrafo. Então basicamente é isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou salvar aqui e vou mandar abrir no browser. Isso. Deixa eu colocar um BR aqui.
BR. Isso. Tá. Então aqui eu tenho o append que ele deu, né? Colocando tags P's, tags de parágrafo, né? Vocês podem ver que ele adicionou várias tags de parágrafo com um texto. Esse texto está vindo dessa função aqui, onde ele adiciona I'm a number, né? Eu sou um número, o D, que representa o dado, né? Esse daqui no caso, e uma exclamação no final. Então, ele cria uma linha de parágrafo para cada dado. Então, no caso, 4, 8, 15, 16 e assim vai. Beleza, esse é um método de entrada. Por que nós usamos o método de entrada nesse caso? Quando nós criamos essa função, nós não tínhamos nenhuma tag P. Então, nesse select all, ele não voltou um resultado 0, porque ele não seleciona nenhuma tag P. Sabendo que não tem nenhuma tag P, a gente usou o método de entrada para adicionar um parágrafo para cada dado. Tá? Então, a gente adicionou o parágrafo e colocou o texto nele. Beleza, esse é um método de entrada e é um método que nós já utilizamos em outra aula. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no exemplo novamente, vou voltar aqui e vou pegar o segundo exemplo. Vou acertar aqui a indentação. Tá. Aqui no caso, o que ele está fazendo? Ele criou uma variável, né? Selecionou o body, selecionou o P novamente, colocou dados e falou que o text é uma string. Nesse caso aqui, o exemplo serviria tanto para se eu tivesse... Não, realmente. O método de... Eu confundi. Como esse daqui é o update, ele não vai adicionar... Desculpa, isso. Esse daqui é como se... Ele vai dar um update, né? Ele vai trocar alguma coisa que já existe, né? Ele vai usar um elemento que já existe. Então, basicamente, é esse daqui. Ele não está adicionando elementos. Então, na hora que eu comentei esse código, ele não adicionou os parágrafos relacionados a esses dados. Só que, tirando esse comentário daqui, o que vai acontecer? Ele trocou os dados relacionados, o texto dos dados por uma string e não mais uma function. Então, se você ver, essa função era o que fazia essa frase I'm a number e colocava um número lá. Agora, ele trocou esse parágrafo e colocou dentro dele uma string. Então, ele não faz essa função, ele ignora ela. Então, ele está atualizando os dados na tela de acordo com elementos já existentes. A gente poderia, por exemplo, fazer direto dessa forma aqui. Quer ver? Se eu criar uma var p igual, né? Eu declaro que a variável p é igual a esses elementos aqui e dou direto um update na variável. Então vamos ver se funciona. Voltou nada. Não mudou nada, né? Então vou comentar. A função está funcionando e de repente ele vira uma string. Então o que eu estou fazendo aqui é dar um update nos elementos já existentes. Então, mas eu poderia, por exemplo, mudar um atributo ou um estilo. Eu vou colocar um style. Um style aqui. Vou colocar color igual a blue
e aí ele volta a funcionar a função, só que eu troquei a cor do texto. Isso é bom porque em determinados momentos do código você vai precisar atualizar um elemento, né, mudar, por exemplo, mudar o tamanho dele, mudar a cor, dar uma ênfase, e você vai querer fazer um tratamento nele num elemento já existente na página. E isso é muito bom. E agora o método do exit, né? Para que a gente tem esse daqui? Em algum momento você vai ter mais elementos na página do que dados. Vamos a um exemplo prático. Então, eu vou fazer aqui o canvas, né? Primeiro. Vou fazer direto já com SVG, né? d3.select body. Vou dar um append com 2 p's. Append SVG. Vou colocar os atributos dele. Vou fazer um pouco maior dessa vez, porque tem espaço e, enfim, vou fazer maior. E vou colocar o style aqui mesmo. Que era aquele style que eu estava usando para dar a cor de fundo, né? Isso. E agora, fiz alguma coisa errada. Ah não, ele está aqui. Está aqui. Isso, foi. Tinha escrito errado. Beleza. Então eu já tenho aqui o meu SVG, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma var, que vai ser um círculo. Eu vou pegar o canvas, vou dar um append circle. Vou colocar os atributos do círculo, né? A ttr, a posição dele, eu vou colocar cx, 100.attr, cy, 100 também. Eu vou colocar o raio, né? Faltou um ponto aqui. Um raio igual a 30. Tá. Então ele já apareceu aqui, no meu círculo. Só que eu vou fazer mais de um círculo. Eu vou fazer 2 círculos. Isso. Só tenho que mudar aqui. Vou colocar 200. Tá. Beleza. Então, tenho lá o círculo 1 e o círculo 2. Eu já estou adicionando direto 2 elementos e aqui eu não tenho nenhum dado na tela, né? Não tenho nenhum dado, não estou trazendo dado de nenhum lugar. Eu apenas estou adicionando elementos. Então, esses 2 círculos que eu tenho aqui, eles não estão relacionados a nenhum dado. Agora, eu vou colocar aqui uma variável de data. Então, deixa eu ver, vou criar um array aqui, vou colocar um 30, sei lá. Tá. Que é um dado. Então, agora eu tenho apenas um dado. Eu vou vir aqui e agora eu vou pegar vou dar um d3.select all circle, né? Estou selecionando todos os círculos
Vou dar um data, vou colocar os dados, vou usar o método de exit e vou dar um remove. Tá, vamos ver se vai funcionar. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Não, tá certo. O que aconteceu? Tem um círculo a mais que eu não preciso. Eu tenho um dado, né? Então eu tenho um círculo, 2 círculos. No caso, ele está pegando os círculos e está relacionando aos dados. Na hora que ele faz isso, ele percebe que tem um a mais. Então ele vai e dá o exit e remove, né? Então ele está tirando. Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, um attr fill blue, ele vai colocar a cor azul apenas naquele elemento que está sobrando. Eu vou colocar aqui uma cor nos dois, né? attr fill green. Tá. Então vamos lá. Eu tenho os dois círculos são verdes, tá? Só que nenhum deles está relacionado a nenhum dado. Na hora que eu faço o relacionamento e uso o método exit, eu falo que os que estão a mais vão ficar com preenchimento azul. E aí ele adiciona um preenchimento azul no elemento que está sobrando. Esse elemento não está relacionado a nenhum dado. Tá. Eu poderia, por exemplo, colocar... deixa eu ver de que forma é isso. Enter. Deixa eu ver. Append. Circle. Colocar aqui assim. Faltou um ponto. Attr. Deixa eu ver. R igual a function. Opa. Function de return. Return de. Acho que é isso. Tá. Tá. Vou colocar 500. Nossa, viajei agora. Tá. Isso. No caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando o método de update. Então, eu estou pegando o círculo, né, os círculos, e estou relacionando aos dados. No atributo raio, eu estou voltando uma function que pega o dado e retorna aqui, né? No caso, eu poderia colocar, não precisava nem do... Poderia colocar direto o D. Não, tem que ser assim mesmo. Tá. Então ele está retornando o dado no raio, que é 50. O outro, se você ver, ele não tem nada. Então eu vou colocar o exit.remove. Isso. E ele remove. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar um attr em que o fill fosse black. Isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando já tanto de update quanto o de exit. O update ele serve tanto para
é para você pegar um número igual de elementos um número de dados igual ao número de elementos já existentes. Então, basicamente assim, olha só. É meio complexo tentar explicar isso. Eu não sei se vocês já entenderam, mas enfim. Eu espero que sim. Mas, basicamente, eu peguei aqui, né, os círculos, todos eles, relacionei aos dados. Eu percebi que eu tenho menos dados do que elementos na página, né? Eu tenho 2 círculos e eu tenho apenas um dado. Eu pego esse elemento que está relacionado ao dado e coloco que o raio dele vai ser o mesmo do dado. Então, o raio dele passa de 30 para 50. Tá? E aí, eu pego os que sobraram e coloco que a cor deles de preenchimento vai ser preta. E aí, fica assim. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. Eu espero que eu tenha explicado suficientemente bem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem me perguntar, mas vocês também podem consultar na documentação do D3JS. Ele tem aqui uns exemplozinhos, né? Na verdade não são muitos exemplos, mas tem uma explicação também, está em inglês, mas você pode usar um Google Translate aí para ler melhor também, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado por quem assistiu. E compartilhe o vídeo se você quiser, se você gostou, né? Favorite, se inscreva no canal, porque em breve novidades, outros vídeos, de outras séries e continuações dessa e de outras. Muito obrigado, valeu,